Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, dia 21 de novembro, nós estamos recebendo, com muito prazer, um empresário do setor portuário, ex-vereador, Bayar Umbuzeiro, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília, professor Humberto Chalub. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje de jornais e sites com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paulo. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: proposta amplia tratamento contra HIV. Na Folha de São Paulo, Câmara desafia Supremo sobre cassação de Genuíno. No Estadão, Câmara quer levar cassação de Genuíno ao plenário. No Santa Portal, Orquidário de Santos recebe filhote de falcão americano. No site do Boc News, Guarujá realiza capacitação para donos de centros de reciclagem. No G1 Santos e região, áreas invadidas em Guarujá ainda não foram desocupadas. E no portal da UOL, assessor investigado por fraude doou R$140 mil a secretário de Haddad. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Muito bem, está se desenhando um enfrentamento institucional no país entre os poderes judiciário e legislativo por conta da cassação do deputado federal José Genuíno, do PT, que em razão da condenação no caso do Mensalão, está cumprindo pena na penitenciária da Papuda, em Brasília. Para o Supremo Tribunal Federal, a cassação de Genuíno é automática a partir da condenação e do trânsito em julgado da sentença. Já para a Câmara Federal, segundo o presidente da Casa, Henrique Alves, deputado Henrique Alves, não é bem assim. E esta é uma tarefa que cabe ao Congresso Nacional, cabe à Câmara Federal, ao Legislativo, enfim. O argumento é de que essa tarefa é exclusiva do Legislativo, não cabendo ao Judiciário tamanha interferência. Como você vê, o imbróglio está posto e abre-se a possibilidade de uma crise institucional no Brasil, o que seria muito prejudicial para o país nesta altura dos acontecimentos. No programa de hoje nós vamos falar de política de modo geral, de política econômica, de desenvolvimento da nossa região metropolitana da Baixada Santista e, é claro, sobre o Porto de Santos, suas perspectivas e o futuro do nosso maior complexo portuário de todo o país. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para esta quinta-feira é de sol com aumento de nuvens no decorrer do dia. Há possibilidade de chuva. A temperatura varia entre 22 e 30 graus em Santos. As ondas podem chegar a no máximo 1 metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito na chegada a São Paulo, no trecho de Planalto, pela rodovia Anchieta, entre os quilômetros 22 e 17 e do 13 ao 10. O sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul, sentido litoral. A chegada a Cubatão, no trecho do Jardim Casqueiro, também tem tráfego lento entre os quilômetros 59 e 60. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação, com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter, através do Enfoque Jornal, ou por e-mail, je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal, ou acesse o nosso canal youtube.com/Enfoque Jornal. A reapresentação do programa vai ao ar hoje, às 5 horas da tarde. Chico. 8 horas e 10 minutos, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial, mas participe do nosso programa questionando os nossos convidados. Um rápido intervalo, voltamos já para entrevistar o empresário Bayar Umbuzeiro.
pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Vem aí a maior cobertura dos desfiles da região. Santa Cecília no Carnaval 2014. É folia pra valer. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 21 de novembro, e hoje recebendo com muito prazer o empresário do setor portuário, ex-vereador Baiar Umbuzeiro, que ainda está filiado ao PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, professor Humberto Chalub. E para iniciar, Baiar, eu gostaria de colocar a você essa questão aí que os jornais, a grande imprensa noticia como manchete, este imbróglio, este enfrentamento entre os poderes judiciário e legislativo com relação à cassação do deputado José Genuíno. Afinal de contas, para o Supremo, a cassação seria automática a partir do momento que ele foi condenado, com a sentença transitada em julgado. Já para o Legislativo, essa é uma tarefa do plenário da Câmara Federal, segundo o presidente Henrique Alves. Como é que você, que militou na política partidária e milita até hoje, como é que você vê e está acompanhando essa questão? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia a todos. Bom, eu acho uma incompatibilidade única, né? Como é que o sujeito pode exercer uma atividade parlamentar com um mandado de prisão, ainda que seja domiciliar? Isso não... E a repercussão desse tipo de coisa no mundo Sim. É uma coisa pavorosa, não dá para entender esse tipo de coisa. Agora, você tem o Supremo como o guardião da Constituição, da lei, etc, etc. E essa possível situação única pode trazer um prejuízo enorme para os poderes constituídos de um modo geral. Porque o Legislativo, na medida em que vem a público e diz, não, eles não mandam, quem manda aqui somos nós, etc., o povão, de um modo geral, tem a impressão de que o Legislativo está protegendo um criminoso, porque ele está condenado, não é? Então, vai perder credibilidade com certeza absoluta. Agora, como ninguém lembra em qual deputado votou na última eleição, quer dizer, vira tudo em água de batata, realmente. Agora, o Supremo está na posição dele, de magistrado, está ali 4, 5 degraus acima de tudo, como normalmente ficam os magistrados, tá certo? E vamos ver o que vai acontecer, mas... Porque, veja, ao exemplo anterior do deputado Natan Donadon, este condenado está também na penitenciária da Papuda, em regime fechado. Ele foi condenado, sentença transitou em julgado, mas, no entanto, a Câmara Federal manteve o mandato do deputado que está preso. Eu escutei uma entrevista do advogado do Genuíno, na Bandeirantes, acho que foi numa terça-feira, e ele falava sobre... porque o superintendente da Polícia Federal em São Paulo é frontalmente contra a prisão, não que ele seja contra a prisão domiciliar, é que
querem que a Polícia Federal, segundo o que rola aí na imprensa, que a Polícia Federal coloque lá vigilância, uma segurança. Uma vigilância 24 horas na porta da casa do Genuíno. Pô, a Polícia Federal não tem estrutura para isso. E, oxa, vai privilegiar quem? Ele é condenado ou ele é protegido? E o superintendente dizia que é frontalmente contra. E rolou e ele foi muito crítico e muito positivo na sua opinião, o da Federal. Então ele sugeriu o seguinte, que a maneira mais econômica e mais eficiente para resolver esse assunto é colocar a tornozeleira. A exemplo do que estão usando no Rio Grande do Sul, sim, bastante. Não é? E em seguida uma entrevista do advogado do Genuíno, falando sobre esse assunto, dizendo não há necessidade, porque ele é uma pessoa pública, conhecida de todo mundo, ele não iria de maneira nenhuma deixar de cumprir para perder esse benefício. Pô, não se trata se ele é pessoa comum, se é pessoa conhecida ou se não é. Você pega um jogador de futebol, um Ronaldinho, ou pega um baita artista de TV, então porque eles são conhecidos nacionalmente não vai se cumprir a lei por causa disso. Bota a tornozeleira no bicho lá. Agora vem o Congresso e diz que não. Isso se a prisão domiciliar for deferida, porque por enquanto discute ainda o regime aberto, semi-aberto, fechado, enfim. É complicado. Está doente, realmente. Teve problemas cardíacos, etc. Mas vai saber se está doente mesmo. Humberto Salub, bom dia. Bom dia, obrigado, bom dia, Baiard. Bom dia, telespectadores da Santa Cecília. Realmente, se o Mário de Andrade estivesse vivo, o célebre livro dele, Macunaíma, nunca seria tão próprio para esse momento, porque nós estamos vivendo uma realidade completamente contraditória. Eu acho que essa situação realmente é uma situação lamentável, porque expõe, que nem o Baiard muito bem colocou, o país ao ridículo, né, perante o mundo. Acho que deprecia o Congresso Nacional, o poder político do Congresso Nacional, por uma questão particular, às vezes até de birra entre os poderes que está se notando, o que está acontecendo é isso. Agora, tem um caso interessante que pouca gente tem comentado, que a defesa acalorada que se tem feito aí sobre as prisões que foram feitas aí dos deputados e esse pessoal do Mensalão, invocando inclusive a questão da humanidade, humanística, que realmente deve ser invocada, só que a gente esquece que no Brasil a situação carcerária é caótica. Nós temos, inclusive, presos que estão lá aguardando alvará de soltura, que ficam presos por mais tempo, inclusive, e permanecem na cadeia, e a gente não vê essas pessoas que hoje saem aí em defesa do Genuíno, em defesa dessas pessoas, tomarem partido disso também. Eu acho que seria um bom momento de discutir, inclusive, essa questão carcerária. A gente nota que essa morosidade da justiça existe. Eu vi situações em que estavam reclamando pelo fato de eles terem ficado 1 dia ou 2 dias em regime fechado, quando na verdade eles deveriam ter feito logo no primeiro dia o regime aberto, que é um absurdo. A gente vê a realidade hoje carcerária do Brasil e a gente vê que essa humanidade que está sendo requisitada agora nessa situação, que é bom que se requisite realmente a questão da pessoa não ter problema de saúde, etc., mas se esquece que a gente tem um contingente hoje carcerário no Brasil enorme, que vive em condições subhumanas e que ninguém toma também essa defesa que tem sido feita aí dos deputados. Eu acho que é uma questão que devia ser colocada também nesse momento, além de toda essa contrariedade aí que está acontecendo entre os poderes legislativo e judiciário. Só vai ficar faltando, viu, professor Salub, de repente, por conta do regime semiaberto, definirem, desde que o mandato seja mantido, definirem que ele vai cumprir a sua jornada de trabalho no Congresso Nacional durante o dia e à noite volta para Papuda. E essa é uma das questões que até tem sido colocadas no caso dos 2 deputados, que é o São José de Disseu, o Genuíno e João Paulo Cunha. Que eles vão ter que permanecer em Brasília, porque queriam transferir para São Paulo. Como é que ele vai trabalhar? No caso do Genuíno, ele é deputado. Se ele tiver que trabalhar, ele tem que ir para o Congresso. Claro, o João Paulo Cunha da mesma maneira. Então, realmente é um caso que Mário de Andrade acho que já preconizou lá na década de 20. Esse problema de trabalhar é o de menos, porque com certeza absoluta, esse grupo que está por trás, que não foi preso e nem descoberto, já foi, mas não conseguiram pegar ninguém. Vão arrumar emprego para eles com certeza absoluta.
Mas é bom, bota aí, o que você vai fazer? Vou ser consultor da empresa tal. Sim. Não é? Quer dizer, trabalhou para essa empresa tal durante tanto tempo, por que não vai continuar trabalhando? O próprio ex-ministro da Dirceu é consultor, ele tem uma consultoria em Brasília. Não, e outra coisa também... trabalhar na empresa dele. Trabalhar na empresa que foi pouco falada, a condenação implica também na perda dos direitos políticos. Sim. Então, eles não sequer vão poder votar nas eleições. E nem ser candidato. E eles vão, aí se permite que eles votem no Congresso, quer dizer, como deputado. Agora, é se uma aberração, né? Perde o direito político, como é que ele pode exercer o mandato dele na Câmara? Tanto o deputado Genuíno, que estava licenciado em função do problema de saúde, mas o deputado João Paulo Cunha, o Genuíno antes do problema de saúde, eles faziam parte, e fazem parte ainda, da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante comissão da Câmara Federal. Contradição, né? É um absurdo, mas é um fato. Quer dizer, ambos fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante comissão do Legislativo Federal. Condenados pela justiça. Quer dizer, perigosos realmente não são, mas vai explicar vai isso, saber, vai explicar isso lá fora. Pois é. Vai explicar isso para a imprensa internacional e para o Rio Grande. É complicado. Um desgaste muito grande. Muito grande. Agora, Baiar, um outro tema importante nacional também é a questão da política econômica, e a presidente Dilma Rousseff está propondo ao país um pacto contra gastos. Ela está muito preocupada que o governo é tido como um governo gastador pelo mercado, anda gastando demais, e que essas despesas extrapolem as dotações e os limites orçamentários. E isso, é evidente, implicaria num risco inflacionário, o que hoje é uma preocupação muito grande para o governo, até em razão das eleições gerais do ano que vem. E, nesse sentido, ela está querendo manter os compromissos com a austeridade fiscal, cortar gastos, a ordem é essa, cortar gastos, conter, para evitar o risco da inflação, da espiral inflacionária. É o que ela está propondo ao país. Mas cada vez anunciam mais obras, né? Como é que se lida com uma situação como essa? Se a obra for de interesse público, se a obra for bem licitada, se a obra for absolutamente necessária naquele momento, com preços justos, o Brasil carece de infraestrutura, tem que ser feita. Agora, o problema é o seguinte, pacto, isso me parece até estranho. Eu também acho que vou propor um pacto lá na minha empresa. Vou dizer para eles, olha, vocês estão gastando muito, você sabe, aí de repente eu vou procurar, cadê minha caneta? Porque a caneta está na minha mão, eu não tenho que propor pacto nenhum. Quem está com a caneta na mão vai dizer, olha, você não vai gastar. Sim. Você vai ter que fazer a coisa direito, senão, rua. Ou então a gente vai dar um jeito. Então, é tudo uma questão de gestão. Então, eu acho que exatamente. Ela perdeu o controle da situação como um todo. Na minha opinião, é isso. Porque você pega, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco. O que já se enfiou de dinheiro lá e está tudo parado a obra. É mais... se você comparar o que se gasta atendendo os flagelados, os infelizes mesmo, os nordestinos que estão lá com muita dificuldade para sobreviver, etc, etc. Então, a Bolsa Família faz o quê? Obviamente que ajuda essa gente toda, mas ajuda com um carimbaço do dinheiro, coisa que a transposição do Rio São Francisco, que levaria água para esse pessoal todo, porque está provado que com 10 mil metros de terra o sujeito sobrevive. Então, muita gente voltou para o Nordeste, saiu daqui de São Paulo, voltou, porque viu chance de sobreviver, etc. Claro. Afinal de contas, o sujeito é de lá, né? Eu também não posso relegar minhas raízes, porque eu sou neto de baiano, então, enfim... acho que essa questão de pacto é botar a caneta na mesa e fazer uso dela mesmo, exigir que as coisas sejam bem feitas. É uma questão de gestão, né? Gestão. Também com 39 ministérios, né? Fica difícil o argumento da presidenta, se ela mantém 30, ela criou esse ministério. E ela mantém 39, são quase, fora as subs que se secretarias, criou, agências nacionais. Então ela poderia dar o exemplo, antes de fazer discurso, fazer o exemplo e fazer o corte dos ministérios. Então, é uma boa oportunidade agora, nós vamos ter o final do ano, ela corta os ministérios, para que ela acabou tendo que ceder aí aos anseios da política. Sim. Né, quer dizer,
trouxe para ela vários partidos e deu para cada um ministério. Então fica difícil realmente ela querer falar agora que nós temos que economizar. Em nome da governabilidade. Não, e todos os recursos que estão sendo aplicados na Copa do Mundo. O Bairro colocou uma coisa muito interessante, que quando o investimento público, seja ele um financiamento, quando se adquire um financiamento, mas ele realmente tem uma finalidade, ele cumpre um papel importante para a sociedade, né, seja na construção, na transposição do Rio São Francisco, seja na abertura de uma estrada, seja aí numa instalação de uma ferrovia, que nem está se tentando fazer agora, em algumas situações, tudo bem, se aceita isso. Acho que o endividamento aí passa a ser um investimento que vai resultar em coisas positivas. Agora, a gente vê um desperdício de dinheiro público. Essa questão da Copa do Mundo também é duvidosa. Eu acho que, apesar de agora nós estamos aí na véspera da Copa do Mundo, a gente vai ter que conviver com isso e potencializar isso o melhor possível também. Não adianta ninguém ficar mais chorando que gastou. Mas eu acho que é no momento que o país precisava de outros investimentos, não só na construção de estádios. Né? É estranho nesse momento ela vir falar em pacto, ela não quis falar em contingenciamento de recursos, porque, né, na verdade, mas o que se quer é economizar, para evitar o risco inflacionário que o governo gasta demais. O mercado diz mesmo que o governo é considerado um governo gastador. Né? Bom, a gente vê pelos sucessivos anúncios de obras, Baiar, sabe? Será que tem dinheiro para tanta coisa? Aqui mesmo na nossa região, nós estamos muito vendo tantas obras sendo político e qualquer outra coisa. Não tem a ver com a eleição? Tá na cara que, lógico, é evidente que sim. E outra, a arrecadação do país, ela cresce diariamente. Diariamente. Tem lá o impostômetro, que está lá em São Paulo. E fora você vê lá, aquilo está girando mais rápido ainda. E o comprometimento de empresas, como a Petrobras, por exemplo, que tinha todo um tipo de papel, quer dizer, essa ideia que também, o fanista da Petrobras, que eu acho que até nós vamos ver mais para frente se esse resultado do pré-sal realmente vai produzir benefício para a população brasileira. Mas, quer dizer, a Petrobras mudou até o modelo de gerenciamento, quer dizer, ficou totalmente atrelada ao governo, que era uma empresa que tinha, de certa forma, uma certa autonomia de mercado, de atuar no mercado. E a gente vê hoje que próprias pessoas que estão trabalhando na Petrobras, a gente tem vários amigos conhecidos, eles estão um pouco assustados, porque chegou tanta gente para trabalhar na Petrobras, quer dizer, virou também uma extensão dessa possibilidade de o governo também estar colocando gente. Tá? Então, eu acho que assim, essa filosofia a gente já conhece, a gente já teve experiências, né, menores em cidades, e ver que no final isso não vai dar certo, porque não tem, o bolo não dá para comer todo mundo, e acaba sempre caindo no aumento do imposto, né, na pior da qualidade do serviço prestado à população, e quem paga no final disso tudo é o pequeno empresário, é o empresário que recolhe, que tem que todo mês lá... O contribuinte, de modo geral, paga... Tem uma gama de impostos que ele tem que recolher, quer dizer, que poderiam estar... Mas tem uma turma aí também que é contra as público-privadas, né? Quer dizer, o governo não tem capacidade nem financeira, nem de gestão para poder atender um serviço público qualquer, enfim. Então aparecem aí a iniciativa privada querendo fazer as coisas e tem os contreiros dizendo, não, mas pô, vai privatizar isso? Onde já se viu privatizar? Como? E aí? O sujeito vai continuar andando a pé ou distâncias, não é? Não. E veja, Baiar, a gente observa o seguinte, tudo está girando em torno das eleições. O fato é que os jornais mesmo de hoje trazem o quê? A foto do ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, o principal líder do PSD, já manifestando publicamente, oficialmente, o apoio à candidatura da presidente Dilma Rousseff à reeleição. Então, tudo no país, a partir de agora, gira em torno das eleições gerais do ano que vem e para o governo na reeleição da presidente Dilma. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.
A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal Boc News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Neste sábado e domingo, a partir das 8h30 da manhã, Campeonato Paulista Petis de Verão na Unisanta. Nadadores federados entre 11 e 12 anos numa disputa acirrada pelo título. 33 provas em 3 etapas nos dias 23 e 24. Prestigie, torça, compareça. Cobertura completa no Caderno Regional. Campeonato Paulista Petis de Verão na Unisanta. Organização Federação Aquática Paulista. Promoção Santa Cecília TV. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 21 de novembro, e hoje recebendo com muito prazer o empresário do setor portuário, ex-vereador Baiaro Muzeiro, e o colega jornalista, professor e diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta, Humberto Chalub. E agora temos uma pergunta de um telespectador. Paulo. Chico, é a pergunta do Marcos do Gonzaga, ele que nos enviou um e-mail, a pergunta por e-mail através do je@infocecom.com.br, onde você de casa também pode participar e interagir com o programa. A pergunta é a seguinte: qual a sua opinião, Baiardo, sobre a transferência dos terminais granéis sólidos da Ponta da Praia para a área continental de Santos, como propõe a Prefeitura? Bem, não é uma pergunta fácil de responder, né? Eu só quero lembrar que há 25 anos atrás, aproximadamente, entre 25 e 30 anos atrás, já se cogitou a substituição desse terminal portuário de grãos da Ponta da Praia para Lemoa. Só que sempre o problema é dinheiro. Não tem dinheiro porque realmente é uma obra grande. E se discutiu isso por um determinado tempo, não deram um baita de um ênfase, enfim. E a coisa foi ficando e foi aumentando e hoje está aí a situação difícil de ser resolvida, porque a população da Ponta da Praia se ressente de problemas ambientais lá, de poluição e etc, etc. Aumentou muito a população da Ponta da Praia. Você vê os investimentos imobiliários lá enormes, de um monte de gente morando lá. Por outro lado, a Lei 8.630, e quando alterada por essa nova lei, que eu não me lembro o número agora, 12... Na MP 595 o que acontece é o seguinte: ela já previa na 8.630, não me lembro exatamente o artigo, se não me engano, 4º da 8.630, de que o município precisa ser consultado quanto à utilização do uso do solo do município para instalação de terminais portuários no município. Tanto que, com muita propriedade, o secretário José Eduardo Lopes já se manifestou mais de uma vez a respeito dessa situação, não é? E acho que é uma solução difícil. Está propondo para a área continental, a mudança para a área continental. Veja bem, eu acho que seria uma solução, mas o problema é o seguinte: qual é o envolvimento financeiro? Sim. Quem é que vai fazer isso? Com essa tremenda
volume de investimento que é necessário ser feito. E tem um problema que talvez o pessoal não tenha. O governo contratou uma empresa chamada Empresa Brasileira de Projetos, se não me engano. Essa empresa, ela foi constituída com o propósito de dar consultoria para o governo federal de todas as licitações de terminais, sejam eles portuários ou aeroviários, etc, etc, etc. Mas, para nossa surpresa, quem são os donos dessa empresa? São os maiores interessados nessas próprias licitações. São as construtoras, são os bancos, etc, etc. Ou seja, passam a ter informação privilegiada. Tanto é que o Ministério Público entrou em ação e o Judiciário já proibiu o governo dos pagamentos a serem feitos a essa empresa por serviços já prestados. Quer dizer, tem um tremendo imbróglio nessa situação toda, não é? E que está aí, ó, querem licitar. Não vai haver licitação nenhuma, porque muitos interessados, de um modo geral, vão entrar com medida judicial, de um modo geral. Então, aumentar o que aí está, eu acho que não deve. Manter por um determinado tempo, não há outra solução a não ser manter. E aí, sim, se fazer um projeto onde você vê 2 novos terminais privados, um deles de contêineres e o outro que vai atender outros produtos, inclusive líquidos, que é o caso da Embraport, que tem o BTP. Isso já começa, de certa forma, você aumentar a capacidade de movimentação no porto. Entretanto, as estradas continuam as mesmas. Pois é. Não é? Humberto Salud. Essa questão vai ficar agora mais polêmica em função também que já há uma proposta na Câmara da Prefeitura com a alteração dessa questão no plano diretor, que de certa forma restringe qualquer tipo de trabalho dessa natureza, atividade dessa natureza na ponta da praia. Quer dizer, já cria uma situação de conflito entre o município e o porto, que é uma coisa que eu acho que vai ter que chegar no entendimento, porque realmente a cidade cresceu para a ponta da praia, existe, que o Bardi colocou, muita incidência de novos prédios, novas edificações, e que alguém dali vai ter que sair. Agora, e provavelmente será parte do porto. Humberto, só para agregar, a ANTAC não abre mão do terminal na ponta da praia. Exatamente. O governo federal não abre mão disso em nome da importância econômica para o país, que é uma questão estratégica. Exatamente. Agora, eu acho que alguma solução tem que chegar num consenso, num acordo. Agora, o custo disso, que nem foi colocado aqui, realmente é muito elevado, então se pense em se encontrar alguma forma de incentivos fiscais para as empresas, se criar um plano de financiamento. Ou se pelo menos controlasse a poluição. Para se tirar de lá. Olha, gente, o problema é o seguinte, o Poder Municipal, ele tem, pela própria lei orgânica, ele tem constitucionalmente o direito e a obrigação de zelar pelo uso do solo. Tem um capítulo da desconformidade, ou seja, esses terminais que estão lá de grãos já estão há quantos anos? Quando não existia esse volume imobiliário na ponta da praia, e a própria legislação municipal, no que diz respeito à divisão dos bairros, etc., etc., a lei de uso, permitia esse tipo de atividade. Então, o que acontece? Na minha opinião, aumentar, eu acho que a lei proíbe, não pode, mas manter, a lei municipal não pode proibir de manter. Agora, existe maneira de terminar com essa poluição desenfreada que os navios, de certa forma, a operação portuária provoca. Investir... Em filtros, né? De alguma maneira. Os sistemas de carregamento que podem ser perfeitamente adaptados para trabalhar com chuva, inclusive, diminuir muito. Tudo isso depende de investimento. Os terminais privados, obviamente, eles podem ser obrigados a fazer investimentos para diminuir isso. Claro. E por que não obriga Seria uma alternativa. Tem alternativa e deixar em paz. Agora, para movimento de caminhão na ponta da praia, isso, infelizmente, não tem o que fazer. É mudar o modal. Sim. Bota o trem. Aí vai dizer, bom, mas o trem
é complicado porque você não tem espaço de pátio de manobra. Isso é um problema desde que inventaram o trem no Porto de Santos. Eu acompanho isso há quantos anos que eu estou no Porto, que eu vejo isso. Quer dizer, falta espaço físico para que haja manobra dos vagões, porque senão você não tem produtividade, você tem que entrar na moega um vagão e tem que descarregar e sair logo ele de lá, mas você não tem como fazer porque você não tem pátio para manobrar isso aí. Houve época que a Companhia Docas não tinha locomotiva para fazer as manobras que eram necessárias. Hoje, até as empresas, como privatizaram aí, a linha férrea, etc., tem locomotiva, mas não tem espaço. Então, é uma equação difícil de ser resolvida, mas eu acho que, realmente, as partes devem se entender melhor, tanto a população que mora na ponta da praia tem que ter um pouco de paciência, tem que encontrar alguma solução para isso, dando sugestões. Sim. O governo, por sua vez, você vê o problema da localização do túnel aí, estão discutindo, já encontraram algumas soluções que atingem menos a população, etc, etc. Esse é outro assunto que, desde a época do governo Justo, não é? Havia uma proposta de se construir esse túnel sem um centavo do governo. E não foi feito até hoje. E essa tecnologia já que vai ser usada... baseado em Prestes Maia há quase 100 anos, que já defendia o Prestes Maia falava do túnel lá do Marapé, mas eu estou falando do túnel de Margem a Margem. Sem um centavo do governo. Totalmente iniciativa privada, com essa mesma tecnologia que estão colocando aí, com os anéis que são colocados debaixo d'água. Agora, Baiano, uma questão, aproveitando a questão portuária, só para a gente avançar um pouquinho nisso, quer dizer, o Porto de Santos continua batendo recordes sucessivos, ele é estratégico para o país, para a economia nacional, sem dúvida nenhuma, o maior porto do hemisfério sul, só que os problemas continuam, de logística, de acesso, etc. Afinal de contas, o que falta para o Porto de Santos se tornar mais competitivo, mais ágil, mais eficiente? Recursos ou gestão? Ou ambos? Gestão. Falta gestão, falta infraestrutura, a Companhia Docas passou a ser superavitária já há algum tempo e ela não tem condições de estar fazendo os investimentos, fazer as coisas, etc., porque ela não pode mexer no dinheiro todo que está aí. E agora, com essa nova lei, então, é que tirado todo o poder das companhias docas do Brasil inteiro. A Companhia Doca está lá, rainha da Inglaterra, não faz nada, não pode, está tudo na CEP, está tudo... A própria ANTAC está debaixo da CEP, que é uma agência que deveria estar nem abaixo e nem acima de ninguém, está lá, é um instrumento que o governo tem... Reguladora, né? Agência reguladora. Lógico, reguladora, está lá para... Com a chegada desses novos terminais privados, que são investimentos muito grandes, são terminais grandes, vai ter mercado para operação para todas essas empresas? Você acha que, apesar do aumento das demandas aí de exportação e importação, a gente vê que está havendo algum certo remanejamento também da carga. Da carga, né? Então, por exemplo, com a entrada de mais um terminal, quer dizer, você acha que as empresas, assim, por exemplo, nós temos aqui umas empresas menores, né, que atuam nesse ramo também há muitos anos, e de certa forma elas vão concorrer com essas empresas grandes também. Qual é a saída para essas empresas menores para atuar nesse mercado? Criatividade, excelência na prestação de serviço, porque o importador, que é, digamos assim, o destinatário final da mercadoria, ele precisa muita eficiência, porque hoje ninguém põe mercadoria na prateleira, ninguém faz estoque mais de nada. Vapt-vupt, recebe, utiliza, vende, ou então já embala e revende. Então é necessário que haja muita rapidez e excelência nesses serviços. E é evidente que os menores têm mais chance de ter esse tipo de serviço em razão da gestão, não é? Sim. É um empresário que está lá no dia a dia, não é? Que está olhando a coisa funcionar. Então, é isso que vai acontecer. Agora, de uma coisa é certa, nós somos um país em desenvolvimento, você está vendo que o mercado consumidor, lógico, aumentou muito o poder
do povo, no modo geral, né, no modo geral. De consumo, e está aí. E o Brasil não tem capacidade de atender a demanda, por isso é que o volume de importação aumentou. Eu vejo notícias aí de que a indústria brasileira ela não progrediu, ela estacionou, se é que não regrediu em termos de tecnologia, em termos de produtividade, em termos de tudo, que é muito ruim para nós. A Argentina passou uma crise igual, digamos assim, a 20 anos atrás, de lá para cá, a indústria argentina foi praticamente aniquilada. E isso é preocupante. Então, é necessário, porque o Porto de Santos, nós estamos no eixo das 3, 4 estradas que levam a riqueza para o Brasil inteiro, que nós temos Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco, Fernando Dias, enfim. Então, o ponto estratégico do Porto é fantástico, não existe, é o maior porto da América Latina. E, por incrível que pareça, é eficiente. O que não é eficiente é o governo que não produz a infraestrutura necessária para que o porto se desenvolva. Falta isso. Quer dizer, fala-se muito aí, por exemplo, em transporte aquaviário. Como? Quando fizeram os viadutos para que dá acesso aqui ao porto, à cidade, não passa nada de baixo. Por quê? Não tem altura o pontilhão, não tem largura, enfim. Mas olha, Baiar, de fato você tem razão que o Brasil é evidente o processo de desindustrialização no país. Nós perdemos um emprego na indústria e ganhamos 2, segundo as estatísticas do governo, de vendedor de loja de R$ 1,99 de produtos chineses. É essa troca que está acontecendo no país, lamentavelmente. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 32027101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. O grupo de comunicação Decor News apresenta o 5º jantar de gala do Prêmio Decor News de Valorização Profissional. Oferecimento Indecor, Selmar Santos e Guarujá, Empório Porto Belo e Metalo. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 21 de novembro, e hoje recebendo com muito prazer o empresário do setor portuário, ex-vereador Baiar Umbuzeiro, e o colega jornalista, diretor da FAAC, da Universidade de Santa Cecília, Humberto Chalub. E neste bloco, Baiar, nós falamos agora há pouco na questão da Ponta da Praia. Isso remete a um outro projeto antigo para a Ponta da Praia. Você está diretamente envolvido com essa questão, é um entusiasta de marinas. E havia o projeto, você mesmo tem um projeto de marinas na Ponta da Praia. Mas há uma série de limitações, restrições de ordem ambiental, da legislação, enfim. Como é que está essa questão, Baiar? Por que, por exemplo, em Salvador, você frequenta Salvador, vai a Salvador e verifica diversas marinas ao longo da orla de Salvador? E aqui na nossa região nós não podemos.
Olha, o problema é o seguinte, eu acho que a preservação ambiental ela tem que existir. Sim. O problema é a morosidade das coisas acontecerem aqui. O licenciamento ambiental aqui da dragagem do Porto e outros licenciamentos ambientais, isso levou quanto tempo para ser analisado? É difícil de entender esse tipo de coisa. Lógico, esse projeto requer um cuidado grande. A gente já, há alguns anos atrás, a gente já fez batimetria, nós já pegamos carona até quando veio aqui os portugueses, em parceria com a própria Universidade de Santa Cecília, que vieram prestar serviço à Companhia Docas para ver o despejo da dragagem, etc. A gente pegou uma carona e fizemos alguns estudos a respeito do problema da viabilidade lá da Marina. É lógico que você tem que fazer o AERIMA, isso tudo custa dinheiro, mas acontece que você, para fazer um projeto de um EVTE, de sustentabilidade, AERIMA, isso vai muito dinheiro. E você tem que ter, não é possível a construção dessa marina sem a parceria do município, porque isso é um acréscimo de marina e é necessário que o município participe disso, não adianta só você ter o projeto, é muito bonito. Então, na época em que esse projeto foi colocado a público, havia uma situação muito difícil por parte do meio ambiente. Os ambientalistas, de um modo geral, Ministério Público e etc, etc. Hoje, o Ministério Público já está realmente entendendo um pouco melhor esse tipo de coisa, está entendendo? E estão sendo mais céleres esses estudos ambientais. Eu creio que no momento em que a gente tiver avançado um pouco mais com relação ao município sobre a realização desse projeto, a coisa vai deslanchar. Eu acho que você tem que preservar realmente. Agora, é preciso saber o que o impacto é negativo e aquilo que é positivo. Por exemplo, a questão aí da dragagem que mexeu com a Praia do Góis, mexeu lá com a ponta da praia, né? Etc. Já existem opiniões até de leigos que não são totalmente leigos, que são observadores, moram na ponta da praia há 30, 40 anos e estão na praia todo dia, eles observam a coisa. Há quem diga que a realização desse projeto, da forma que ele está sendo concebido, é evidente que algumas alterações vão ser feitas, resolveria esse problema da ponta da praia. Primeiro, que resolveria o problema da poluição das praias, porque vai aumentar a velocidade das águas no estuário e não vai permitir que essas águas sujem a praia. Essas águas vão sair para fora, para o mar aberto. E, obviamente, que vai proteger a própria, o que está comendo areia ali, porque o enrocamento que o projeto estabelece vai impedir esse fluxo e vai impedir que esse mar grosso entre ali e arrebente tudo. Agora, Baiardi, a proposta da ideia, na verdade, ela contempla um certo determinado nível de embarcação também, porque tem marinas que elas suportam determinadas embarcações, outras menores. Esse da Ponta da Praia especificamente, a ideia é que se tem embarcações mais ou menos de que porte seria? Bom, você tem tamanho quase que praticamente ilimitado, porque o problema todo é o seguinte, são dois tipos de marina, um ao longo da Saldanha da Gama, partindo de uma outra avenida ou uma rua que tem que ser construída ali, sem problema nenhum com relação ao calado, enfim. Só que ali nós temos um problema que é o trânsito de embarcações dentro do estuário, que precisam ser mais fiscalizados no que diz respeito à velocidade das embarcações, que provocam muita onda e que provavelmente, se não houver uma proteção dessas ondas provocadas por essas embarcações, fica muito difícil o sujeito ter tranquilidade e manter seu barco ali. Isso a fiscalização está a cargo da capitania, então a capitania que cabe fiscalizar, não é só as embarcações de recreio, são embarcações profissionais, rebocadores, navios,
os próprios pilots e, enfim, as embarcações comerciais de modo geral. Não podem andar rápido, provocando onda. Esse é um tipo de marina. A outra marina é aquela marina pública que em forma de uma baía que é feita após o enrocamento, já de frente da ponta da praia. Ali são águas totalmente abrigadas, que não vão sentir nenhum tipo de problema de onda nenhuma. A exemplo da Marina da Glória. Então, você tem uma marina pública ali que você vai receber embarcações do mundo inteiro, não é? Velejadores, pessoas que vêm do mundo inteiro que não tem onde ficar, eles vão para os iates. Agora, vão para o Yacht Club. Não geraria um problema, por exemplo, de derrame de óleo, essas coisas? Poderia gerar esse tipo de problema? Tudo depende da educação ambiental de cada proprietário de suas embarcações. Os velejadores, de um modo geral, são tidos como ambientalistas, são muito preocupados com isso, não é? Os lancheiros também estão dentro dessa mesma consciência, e tudo uma questão de educação, de fiscalização. É possível, sim, você fazer as coisas funcionarem direitinho, sem problema ambiental nenhum. Então essa questão está avançando, de alguma maneira está avançando. Está avançando. Se Deus quiser, no governo do Paulo Alexandre, isso vai acontecer. Aliás, o Sydney, por exemplo, ficou conhecida no mundo inteiro em função do quê? Da ópera de Sydney, na época das Olimpíadas. Um waterfront que foi construído lá. Por exemplo, você vai em Barcelona, você tem um waterfront lá que é fantástico. Então, Santos tem tudo para fazer isso. E a cidade, não é? O projeto que foi elaborado, o dono desse projeto é a Fundação Mar Linha Azul, a Fundamar. Ele está devidamente registrado no CREA, está entendendo? Então as coisas começam a avançar agora. Muito bem. Baiar, nós teríamos muito mais a conversar, mas você sabe, nós somos limitados pelo tempo e estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, Baiar. Eu que agradeço, é sempre bom discutir. Tá certo. Chalub, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Roberto Chalub, como comentarista do Jornal em Foque. Eu agradeço a ambos, agradeço a Paula Paparelli, a toda a equipe e particularmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã nós estaremos de volta a partir das 8h05 em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.